que você quer que o papai fale? E ela falou o seguinte: papai, fala sobre Jonas. Era exatamente o livro que eu estava meditando, orando e pensando. Eu estava inclinado entre Jonas e Jó. E Jonas eu me detive mais, estive mais em contato com ele. Então eu achei muito interessante. Ela falou, eu falei, Jonas? Ela falou, fala sobre Jonas. Então eu entendo que Deus orientou os meus pensamentos para que a gente falasse sobre esse livro. E depois Ele ratificou, Ele confirmou isso através de minha filha. Então nós vamos ler o livro de Jonas. Vamos analisar alguns trechos desse livro, que eu acho que é um livro extraordinário. Amigos, muitos se pegam nesse livro em alguns momentos complicados, né? E aparentemente eles se prendem ao aspecto complicado desse livro, que é Jonas. Ele tinha o desejo de não ir pregar, e o livro aparentemente parece que aparentemente Deus força Jonas a ir pregar. E muitas pessoas já me questionaram, não foi uma pessoa apenas, não foram duas, foram várias pessoas que já me questionaram e falaram o seguinte: mas espera aí, parece que Jonas aqui Deus não respeita o livre-arbítrio de Jonas. Eu não sei se você já pensou sobre isso, eu não sei se você já parou para analisar isso. Não é especificamente essa a mensagem do livro de Jonas, mas a gente em algum momento vai abordar isso aqui também, tá bom? Vamos fazer a leitura ali da primeira parte do livro de Jonas, e eu gostaria de extrair algumas coisas interessantes desse livro, para a gente entender que quando Jonas escreve esse livro, e possivelmente tenha sido ele mesmo que escreveu, ele tem uma intenção muito forte. Ele não escreve coisas aleatoriamente, mas ele quer, através da construção do texto, nos ensinar algo. E aí a gente vai tentar extrair um pouco disso nessa manhã e nesses minutos que temos, tá bom? Livro de Jonas, ele está depois de Obadias aí, para quem está procurando. Ele está naquele trecho dos profetas menores. Depois de Jonas começa o livro de Miqueias, Naum e assim por diante. Estamos juntos? Sim? Feche seus olhos comigo então, por favor. Deus, nosso Criador, mais uma vez nós estamos falando contigo. O maior privilégio da igreja se reunir, além de nos abraçarmos, nos amarmos e de estudarmos o teu texto sagrado, é elevarmos a nossa voz a ti, o nosso clamor a ti, e ter a certeza de que o Senhor inclina os seus ouvidos. Então, por favor, Senhor, nos dá discernimento, nos ajuda a compreender o seu sagrado livro, para que através dessa mensagem de Jonas, a gente consiga tirar alguma coisa para nós. E é em nome de Cristo que oro e me coloco em tuas mãos. Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse primeiro trecho, a gente vai aqui dando algumas pausas. A palavra de Deus vem a Jonas. Jonas é filho de quem? Amitai. Guarde esse nome, que nós já vamos voltar a esse nome. Ele diz que, ele dá uma ordem a Jonas: vai até a cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive, a maldade da cidade de Nínive subiu até mim. A cidade de Nínive era uma cidade muito complexa, muito difícil. A maldade, os pensamentos e a idolatria da cidade de Nínive era uma coisa muito conhecida. Era um povo mau, um povo duro, um povo que subjugava as nações vizinhas, e Nínive, principalmente nesse período de Jonas, ela tinha essa característica muito, muito negritada, muito enaltecida. E agora a palavra de Deus vem a Jonas e diz o seguinte: vai a essa cidade e faz o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Clama. Em algumas traduções vai dizer prega, mas aqui a expressão é clamar, no sentido de clamar quase chorando. Clame contra essa cidade, porque a maldade dela subiu até mim.
Você lembra alguma outra referência do texto hebraico que fala sobre essa ideia de algo subir até Deus? Você lembra quando o povo de Israel estava preso no Egito? E Deus vem até Moisés e fala o seguinte: o clamor dos filhos de Israel subiu até mim. Quando é essa ideia e o texto hebraico constrói essa ideia de subir até mim, nós temos aqui expresso a ideia de Deus desenvolvendo um juízo. Deus faz um juízo e a partir de então ele vai agir em prol desse juízo. Ele subiu até ele, ele ponderou e falou assim: subiu até mim, eu vou agir. Ou seja, Deus desenvolveu um juízo ali naquele processo. E a maldade subiu até ele. Então aqui nós estamos dentro de contexto. O livro de Jonas começa a dizer o seguinte: nós estamos dentro de um contexto de juízo. Deus desenvolve um juízo contra a cidade de Nínive. Mas é interessante uma coisa: Deus pede para que Jonas vá clamar contra ela. E normalmente a pregação só faz sentido quando o Espírito de Deus ainda pode atuar no coração. Lembra lá, o Evangelho eterno será pregado a todas as nações, povos e línguas, porque é chegada a hora do seu juízo? De Apocalipse 14, lembra disso? A ideia de uma pregação não está falando que aqui não tinha mais esperança para o povo de Nínive. O fato de Deus mandar um profeta até a cidade para pregar, nós partimos da ideia de que havia esperança ainda. Fica subentendido isso nesse mando de Deus, de Jonas ir até lá. E aí Deus, automaticamente no verso 3, ele faz o quê? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui se repete 2 vezes a expressão presença do Senhor. Jonas foge da presença do Senhor. Sabe que palavra que é essa daqui? Face. A palavra aqui é face, traduzida como presença, mas ela poderia ser traduzida: Jonas fugiu da face de Deus. E aí de novo no final desse trecho diz o seguinte: Jonas foi para Tarsis para fugir da face de Deus, da presença de Deus. É interessante que quando a gente coloca presença, a gente perde um fator muito importante dessa expressão face de Deus. A face de Deus em Apocalipse 22, verso 4, dá a ideia de um juízo também. A face de Deus, ela sempre está relacionada à misericórdia, mas uma misericórdia depois de uma ponderação, depois de um juízo. Então o juízo de Deus, ele vai aliviar ou ele vai condenar, depende de quem? De cada pessoa que está debaixo desse juízo. Então o juízo de Deus está ali, a face de Deus ela representa a misericórdia. Por exemplo, você lembra o texto de número 6? Erga, Senhor, o rosto sobre vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Lembra desse texto? A face de Deus está sempre relacionada a um processo onde Deus age ponderando a atitude das suas criaturas para então fazer o seu julgamento. E aí sim, uns usufruirão da misericórdia, outros da condenação. E aqui Jonas constrói isso para ficar assim, e agora? Ele quer criar em nós a curiosidade. E aí, o povo será condenado? Não será condenado? Ele sempre vai trabalhar isso com o texto. Ele mandou pregar, mas aqui também Deus está no processo de juízo, mandou clamar contra. E aí, será condenado ou não será condenado? E é interessante que essa dúvida ela é proposital no texto, por causa de uma coisa. É como se o Jonas estivesse dizendo o seguinte: depois que ele passa a lição com Deus, e a gente vai ver isso no final do texto, depois que ele passa todo o processo de lição, de aprendizado, ele vai escrever o seu livro. É como se ele dissesse assim, repetindo essas ideias, né? Essa dúvida, salva, não salva, o povo será destruído, não será destruído. Ele está dizendo para nós, não cabe a nós saber isso. Não cabe às criaturas saber como que Deus vai agir em determinados casos. Cabe a nós fazer o quê? Atender o seu chamado e clamar. Entende? E Jonas vai criar isso daí. Só que agora, olha o processo interessante. Jonas começa a fugir da face de Deus. E aí aparece um verbo aqui que é descer. Jonas desceu. Para onde? Para Jope. Fica com essa palavra na sua mente, porque ela vai se repetir. E eu vou explicar por que Jonas repete essa palavra no texto. Só que é interessante o seguinte: Jonas era filho de quem mesmo que vocês falaram? Amitai. Amitai é um substantivo, lógico, próprio, e ele vem de um verbo.
Emet. E sabe o que significa Emet? Fidelidade. E aqui começa a primeira ironia do livro de Jonas, porque nós temos muitas ironias propositais no livro de Jonas. A primeira ironia: Jonas era filho daquele que o nome representa fidelidade. E o que ele faz quando Deus manda ele pregar? Ele não é fiel, ele foge. O filho daquele que é a fidelidade, ou numa outra tradução possível dessa palavra emet, desse verbo emet, significa aquele que é estável. Ou seja, a fidelidade dele é estável. E aí o que acontece? O filho daquele que a fidelidade é estável, quando Deus pede e manda para que ele faça algo, ele foge da face de Deus. Jonas está fugindo do juízo de Deus, do processo de juízo, tanto de misericórdia quanto de condenação. Fugir da face. Ele está negando o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. E ele começa um processo de descida. Quer ver? Ele desce para Jope. Ele acha um barco, né? E entra nesse barco. Olha o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia o quê? O que está dizendo aí? Descido ao porão do navio. Olha o processo de descida de Jonas. Ele havia descido até o porão. Onde está? Que verso que está agora? Então os marinheiros estavam com medo, porão, e se deitaram. E dormia profundamente, verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo, agarrado aí no sono? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O primeiro aspecto que acontece aqui: Jonas entra no barco, ele desce a Jope, e depois Jonas desce aonde? Ao porão. E cada vez vai descendo mais. E você conhece a história: depois que Jonas sai e fala para as pessoas, ele desce para onde? Para o fundo do mar. É um processo de descida. Por que Jonas constrói isso? É a pergunta que nós fazemos. Porque no texto hebraico, você lembra quando Moisés ia se encontrar com Deus, para onde ele ia? Ele subia para o monte. Você lembra onde foi construído Jerusalém e como que eles faziam, a despeito do aspecto geográfico? Sempre quem ia para Jerusalém fazia o quê? Subia. Porque no pensamento hebraico, quem vai a Deus sobe. Por exemplo, Salmo 24 diz assim: quem subirá ao monte de Deus? Né? Subir, subir. É interessante que esse pensamento hebraico, ele vai se refletir no pensamento grego lá na frente. E aí, onde que é o Olimpo, o panteão dos deuses? Onde fica? No monte. Essa ideia de subir sempre foi presente na mente dos adoradores, das pessoas. E isso daí vem já dessa percepção do homem de Deus estar sempre acima. Quando o homem faz a Torre de Babel, ele está querendo subir até os portais do céu. Só que aqui Jonas está fugindo da face de Deus, está negando o juízo de Deus, está fazendo o quê? Está descendo. Cada vez Jonas desce mais. E essa ideia e essa construção é para dizer: Jonas está se afastando cada vez mais de Deus. Está negando o que Deus havia pedido e se afasta. Desce, 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 desce. É interessante que quando ele entra no barco acontece uma coisa. Quando Deus manda um vento, eu quero que também você fique com isso em mente, porque tem muitos detalhes no livro de Jonas, a gente vai conseguir abordar todos. Mas Deus manda um vento. Fique com isso, Deus manda um vento. E os marinheiros, que eram o quê? Pagãos. Vocês concordam que eles eram pagãos? Você viu que eles começaram a adorar os seus deuses, oferecer sacrifícios e até lançar as coisas ao mar? Esses homens temem. Aqui nessa tradução diz, tiveram medo. Mas é a mesma palavra de temer. Eles temem. Agora quando você continua no verso 7, fala assim, ó: diziam uns aos outros: venham, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Quando eles perguntam isso, eles estão querendo saber assim: a gente quer saber qual é o Deus que você serve. É isso que eles estão perguntando. Qual é o Deus que você serve? E lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor.
E aqui está uma grande segunda ironia do texto. Jonas diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Os marinheiros temeram os sinais do vento e da tempestade. Aí você fala: eles temeram a tempestade. Agora Jonas vem e fala: eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Agora olha o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhes disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da face, da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas sabia o que estava fazendo. Agora é interessante que uns temem os sinais, e agora que eles descobrem quem é o Deus, fala que eles temeram mais. E Jonas, que disse que temia o Deus de Israel, estava fugindo da sua face. Aqueles pagãos, e a gente usa essa expressão sem nenhum contexto de julgamento, mas eu digo simplesmente como uma forma didática, aqueles pagãos, aqueles homens que adoravam outros deuses, simplesmente temeram grandemente. E essa ironia vai continuar no texto. Verso 11: disseram-lhe: que te faremos para o mar se nos acalmar? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes então Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Quando Jonas fala: me joga ao mar, eles começam a remar para tentar chegar à terra, a gente vê uma indisposição desses homens de lançar Jonas ao mar. Eles não queriam lançar Jonas ao mar. Me joga ao mar, e eles começaram a remar. Essa atitude contrária mostra que eles não estavam dispostos de jogar aquele que era hebreu no mar. Eles resistiram a isso. E aí vai dizer o seguinte: olha a declaração que eles fazem no verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles não queriam jogar Jonas. E aí acontece uma coisa: Deus fala: Jonas, vai clamar a Nínive. Mas agora na história quem está clamando, quem que é? São os pagãos. São as pessoas que são os idólatras aqui, ao olhar de Jonas. Eles estavam clamando. E eles clamam dizendo o seguinte: Senhor, não faça com que essa culpa caia sobre nós. Eles não estavam querendo jogar Jonas ao mar. Simplesmente por uma coisa muito simples, né? Muito fácil de pensar. Jonas foi dado a ordem dele para onde? Para Nínive. Ele estava indo para outro lugar. E agora a gente sempre fala o seguinte: Jonas agora começou a cair em si e perceber que ele estava vivendo uma loucura. E o texto não me dá essa permissão. Sabe por quê? Obrigado. Vai que acontece uma videocacetada aqui, né? E aí Jonas estava vivendo... Nossa, Jonas está caindo em si. Mas não é essa a ideia. Sabe por quê? Se Jonas tivesse caído em si aqui, para onde ele teria dito? Ou o que ele deveria ter dito aos homens? Olha, eu estou fugindo da face de Deus. Eu tenho que ir para Nínive. Me levem até lá e a tempestade vai passar. Só que Jonas faz o quê? Ele quer descer mais ainda, ele quer fugir da face de Deus, indo mais longe. Ele fala: me joga, eu vou morrer, mas eu não vou pregar para esse povo. Eu vou morrer, mas eu não vou até os ninivitas. Me joga ao mar, e isso aí vai passar, porque quando eu morrer já era, Deus não tem por que ficar perturbando vocês aqui. Eu vou morrer e acabou. E Jonas quer descer mais, mas aí vem o Salmo 139 e diz o seguinte: quem pode fugir da face de Deus? Se eu for para o fundo do mar, onde que Deus está? Está lá. E esses homens, então, clamaram a Deus. O que Jonas deveria fazer ao povo, agora o povo idólatra, pagão, faz a Deus. Olha que interessante. Está vendo as ironias do texto? E aí depois ele vai dizer o seguinte: levantaram Jonas, verso 15, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha o verso 16. Temeram, pois, esses homens em extremo. A quem? Ao Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Se converteram. Deparou o Senhor um grande peixe, ou seja, enviou o Senhor um grande peixe. Deus envia o vento
E agora envia quem? O peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí as pessoas falam até aqui, falam assim, tá vendo, Diego? Deus não respeitou a vontade de Jonas. E algumas pessoas questionam o livre-arbítrio que Deus dá à humanidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus respeitou a vontade de Jonas aqui? O que você acha? Pode conversar comigo, o que você acha? Eu concordo também, né? Maria está falando aqui, tornou em bênção, mas e aí? E se para Deus abençoar alguém, Ele tirar o meu livre-arbítrio? Jonas não queria ir. Você já parou para pensar nisso? É interessante que o livre-arbítrio de Deus nunca foi ilimitado. O livre-arbítrio que Deus dá à humanidade nunca foi limitado. Desde Gênesis, lá do Gênesis no Éden, lembra? Deus fala assim, vocês podem comer livremente de todas as árvores, mas uma vocês não vão comer. O livre-arbítrio do ser humano não significa uma liberdade indiscriminada, porque isso não é liberdade, é libertinagem, né? Algumas pessoas dizem assim. A liberdade que Deus nos dá sempre vai estar pautada na habilidade que temos de escolher seguir os caminhos de Deus ou não seguir os caminhos de Deus, sempre. E toda decisão que tomarmos terá uma consequência, toda ela. E eu questiono quando as pessoas falam que Deus tira a liberdade de Jonas aqui, porque Jonas teve a liberdade de escolher fugir da face de Deus, teve ou não teve? E ele não fugiu? Fugiu. Ele não entrou no barco? Não foi para Tarsis? Não foi para o porão? Não foi para o fundo do mar? As coisas não estavam acontecendo do jeito que ele estava querendo? Sim. Isso me mostra que Jonas não era uma pessoa sem livre-arbítrio, porque se ele fosse sem livre-arbítrio, o que ia acontecer? Jonas levanta e vai para Nínive. Ele iria para Nínive. Jonas tem a sua liberdade garantida e o poder de fugir da face de Deus. Mas Deus, ele é persuasivo. Eu digo que Deus tem bons argumentos. Eu digo que entrar numa discussão com Deus é perder o seu tempo, porque Ele tem bons argumentos. Que nem o livro de Jó, que a gente não vai falar hoje, mas Jó vem discutindo com os amigos insistentemente, o livro inteiro. Quando Deus entra lá no finalzinho, Deus apresenta alguns fatos e Jó fala assim, eu sou louco, eu não sabia do que eu estava falando. Jonas vai para o fundo do mar. E aí as pessoas falam o seguinte, não, mas aqui Jonas queria morrer e Deus não deixou. Não, na realidade o que aconteceu foi que Jonas pediu para se jogar do barco dos pagãos, e Deus mandou, fugindo da carona dos pagãos, e Deus mandou a carona dele. É como se o peixe representasse o barco que Deus providenciou, só que como ele estava querendo descer, Deus mandou um submarino. É ou não é? E o Jonas querendo fugir, Deus fala assim, eu vou dar uma carona para Jonas. Dá a carona para Jonas, mas Deus não força Jonas e não leva Jonas obrigado até Nínive. Porque Jonas demora 3 dias ainda para refletir e pensar em algumas coisas. Mas será que nesses 3 dias Jonas de fato se arrependeu do que estava fazendo? Será? Vamos ver? Capítulo 2 começa assim, Verso 1, capítulo 2. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, aqui a ideia é de clamei, tá? Na minha angústia clamei ao Senhor. Aí agora Jonas está num processo de clamor, que ele deveria fazer contra, ou levar o clamor contra a cidade de Nínive. Agora Jonas está clamando contra ele. Agora a oração de Jonas é contra ele. Olha só, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviu a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares. E a gente sabe que não foi Deus que lançou. Foi Jonas que falou assim, me joga, é como se ele falasse assim, me joga, eu quero morrer, quero fugir mais ainda de Deus, quero me esconder mais dele. Mas lembra no pensamento hebraico? Tudo que acontecia provinha de Deus. Tudo. Independente do que era. Olha só. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e as correntes das águas me cercaram. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, olha só, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Senhor, eu vou voltar a ver o seu santo templo.
Para onde Jonas está querendo ir? Para Nínive? Está querendo ir para onde? Para a terra dele. Ele está na barriga do peixe, já está ali 3 dias, ele começa a orar a Deus, depois de 3 dias ele começa a clamar a Deus: Senhor, eu voltarei a ver o seu santo templo. Eu imagino Deus colocando a mão na cabeça e falando assim: Nínive, Jonas, é Nínive, Jonas, não é o santo templo, amigo. E aí você tem que entender, Jonas, que estar diante de minha face, estar em minha presença, independe de você estar em Israel, em Jerusalém ou no santo templo, ou na nossa época, dentro da igreja ou não estar na igreja. A gente, de uma forma muito interessante, passou um vídeo hoje de um cara que nunca, no Provai Verde, né, que nunca esteve na igreja. Amigos, uma vez eu falei isso, quase que eu fui apedrejado. Sério, numa igreja. Eu falei que Deus, e baseado no texto bíblico, logicamente, Deus tem ovelhas fora do seu aprisco. E fora do aprisco, o que significa? E fora da igreja, quando fala fora da igreja, não está falando que a gente pensa, está em outras igrejas e tudo mais. Não é só em outras igrejas, está fora do aprisco. E quando ele fala que tem ovelhas fora do aprisco, ele está falando assim, tem pessoas fiéis que permanecem na minha presença e estão fora da igreja. E aí a pessoa quase me matou, falou assim: não, se eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, quem está fora, fora. Eu falei: calma, respira. Aí ele ficou mais bravo ainda quando eu falei assim, infelizmente ou felizmente, os planos de Deus são incríveis. Muitas pessoas que estão há 30 anos na igreja, 40 e morrem frequentando a igreja, infelizmente cederão lugar a pessoas que nunca pertenceram à igreja. Infelizmente, ou felizmente. Felizmente para quem não está e felizmente para quem está. Lembra? O juízo de Deus, misericórdia e condenação. E aí Jonas fala o seguinte: eu vou ver o seu santo templo. E aí veja o verso 6. Como começa o verso 6? Desci, olha o verbo de novo, descer. Ele reconhecendo: desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha alma, ó Senhor meu Deus. E aqui Jonas começa a desenvolver uma reflexão: eu estou querendo descer, eu estou querendo fugir, e o Senhor está querendo fazer com que eu suba. O Senhor fez subir a minha alma, o Senhor fez subir a minha vida, o Senhor me fez subir. Deus convidando: venha para a minha presença, venha a minha presença, venha a minha presença. Mas espera aí, Jonas, o pregador que ia levar condenação, entre aspas, né, apresentar o juízo e a desaprovação de Deus a Nínive, ele estava distante e Deus estava convidando ele para estar perto. Você está fugindo, você está embaixo, espera aí que eu estou te convidando, eu quero você perto. E aí, eu quero desenvolver com você uma rápida percepção, uma reflexão aqui. Deus envia, olha só, Deus envia para aproximar. Já parou para pensar nisso? Deus envia para aproximar. Quanto mais Ele envia, mais Ele aproxima. Isso é muito paradoxal, né? Quanto mais você vai e se afasta, inclusive aqui nessa ótica do templo de Deus, de Jerusalém, mais Deus está aproximando Jonas dele. Interessante, né? Pense, e aí você pode reportar a nossa realidade hoje também. E aí no verso 7 fala assim, olha de novo ele comprovando essa ideia, que ele ainda não estava intencionado a ir a Nínive. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até ti a minha oração, no teu santo templo. Para Jonas, subir era ir a Jerusalém. E Deus estava falando, não, o subir não é estar no santo templo apenas, né? O subir é onde? É quando você vai fazer aquilo que eu estou lhe enviando a fazer. E Jonas estava fugindo dessa missão e estava se afastando mais dele. Quando chega no capítulo 3, depois você pode ler a oração do capítulo 2, fala assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas,
Logicamente, Deus muito persuasivo. Você tem certeza de que a pessoa que está tirando sua vida, naquele último momento ela não se arrepende? Você pode dizer isso? Então nunca mais coloque um fardo tão pesado na vida de alguém. Não é esse o nosso papel. Jesus, ele vem para aliviar os fardos. E muitas vezes nós pesamos o fardo. Embora tenhamos base bíblica e escriturística, isso não determina o pensamento e a maneira de Deus julgar. Porque se Deus puder ser entendido através do que lemos, eu acho que Deus, ou compreendido por nós e caber dentro da nossa cabeça, Deus, ele se torna pequeno demais para ser nosso Deus. E Jonas, então, vai a Nínive pregar. E uma expressão que dá a ideia dúbia. Ela será virada, pode ser destruída, mas também pode ser convertida. Os ninivitas, e aí eu não vou ler esse trecho aí do verso 5 ao verso 10, fala que os ninivitas fizeram o quê? Se arrependeram. Os ninivitas, quando ouviram a pregação de Jonas, de fato a cidade foi virada. Esse verbo hebraico é rafar. De fato, a cidade de Nínive foi virada, foi mudada, né? E o rei falou o seguinte: nós vamos fazer um jejum, vamos nos vestir com panos de saco, e nós não vamos comer nada, e nós vamos louvar e adorar esse Deus. Aconteceu um milagre aqui ou não aconteceu? Amigos, a cidade de Nínive era uma cidade terrível. Muitas vezes a gente fala que Jonas não queria ir até a cidade, talvez por um receio, por um medo. Sabe o que motivava Jonas não ir à cidade? Era a vontade deles não serem salvos. Sabe por quê? Quantos de vocês em algum momento já olhou e falou o seguinte: sabe aquele camarada que pegou várias crianças e matou as crianças? E judiou das crianças? Ou aquele homem que violentou as mulheres e matou as mulheres? Aí você olha e fala o seguinte: se ele se arrepender, ele vai ter o mesmo céu que eu. E aí muitas vezes nosso coração se aperta e você fala o seguinte: mas como isso é possível? E aí Deus olha para você e fala: vá pregar essas pessoas, fala que a maldade delas chegou até mim. Aí você chega lá e vai ver pessoas perversas, imorais, violentas, que qualquer pessoa que olha fala assim: ele não pode ter o mesmo Deus e o mesmo céu que eu. Como que essa pessoa faz tanta maldade e eu aqui estou tentando ser tão certinho e sou tão bondoso? Senhor, estou aqui na sua presença, vou ao culto de quarta-feira. E essa pessoa terá o mesmo céu, o mesmo Deus que eu? Não é possível, não tem como. E Jonas estava nesse processo. Eu tentei criar rapidamente aqui a sensação. A questão não era uma questão apenas de receio ou de medo, era uma questão de falar o seguinte: ele não pode ter o mesmo céu que eu. Tanto é que o texto vai me dizer isso, que essa era a preocupação de Jonas. Porque Jonas sai, e aí no verso 4 diz assim, verso 1, ou capítulo 4, verso 1: com isso desgostou-se Jonas. Não, antes de ler, a gente tem que ler só o verso 10, tá? Do capítulo 3. Olha só o que aconteceu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Aqui a coisa mais fantástica que acontece nesse trecho, eu ia deixar passar por causa do horário, mas o que acontece nesse trecho é o seguinte: eles estavam desenvolvendo uma postura má, essa postura má sobe até Deus. Deus fala o seguinte: aqui sobre a maneira que Jonas escreve, vou fazer o mal também para eles, vou apresentar o meu juízo contra eles. Estou intencionado a, se eles não se converterem, eu vou fazer o mal. E aí eles passam a fazer o que é bom, e passam a refletir a vontade de Deus. E Deus então passa a agir conforme o seu posicionamento. Então eles faziam o mal, Deus intencionou a fazer o mal se necessário. Eles se converteram e fizeram bem, Deus passou a fazer o bem e o salvou. E o povo de Nínive então, enquanto Jonas fugia da face, o povo de Nínive se aproxima e passa a refletir Deus. Olha que coisa extraordinária. E aí no verso 4 vem: então, verso 1, e com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia que Deus tinha todas as possibilidades de perdoar o povo de Nínive. E aí quando ele fala isso, ele está declarando: eu sabia que o Senhor podia perdoar, por isso que eu não queria pregar. Eu sabia que o Senhor é clemente e misericordioso, por isso que eu não quis ir lá falar, porque eles iam se salvar, e agora eu tenho que ver esse povo salvo. Eu quero que você veja como que aqui uma expressão de Deus se repete 2 vezes nesse finalzinho do texto. Olha só. Depois disso, no verso 3, ele pede para que o Senhor tire a vida. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Viu aqui? Jonas pede para morrer, e Deus pergunta: é razoável a tua ira? E eu lembro de Isaías 1,18. Venha, vamos arrazoar, vamos refletir, vamos pensar juntos, vamos conversar. Essa expressão da ideia de Deus colocando a sua criatura no colo e conversando com ela como um pai e filho. Jonas, é razoável? E aí Jonas, diante disso, ele vai arrazoar. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, né? um local para ele ficar, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu de cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Deus tinha enviado um vento, enviou um peixe, enviou um verme agora, para destruir a planta. Enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus manda de novo um vento, só que agora era uma tempestade, aquele vento agora é um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. De novo, lembra lá? E aí Deus de novo vai fazer a mesma pergunta. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira? Só que agora Deus continua e fala assim: por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E no verso 10, tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não custou nenhum trabalho seu para que crescesse, a qual numa noite nasceu e na outra noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E é lindo esse livro, porque esse livro termina com uma pergunta. É uma pergunta que não tem resposta dada por Jonas, também intencional. Não é porque Jonas estava escrevendo, aconteceu alguma coisa e saiu correndo e não terminou o livro. Não, é intencional essa reticências. Deus fala assim: Jonas, é razoável a tua ira querendo a morte de Jonas? Eu quero morrer. É razoável a tua ira, porque o povo se salvou? Aí Deus vem e constrói a planta, manda um verme, manda um vento, essa planta vai. Jonas de novo: Senhor, eu quero morrer. Jonas, é razoável a tua ira? Aí ele fala: sim, é razoável até a morte. Aí Deus pega o gancho, porque Deus tem vários argumentos incríveis, e fala o seguinte: Jonas, eu fiz um povo, eu criei seres humanos, o povo de Nínive é o meu povo, eles passaram a refletir a minha vontade, eles ouviram o meu clamor, e você se irou porque eu não destruí. E agora a planta que você também não ajudou a criar, assim como o povo, eu destruí. Um eu não destruí, o outro eu destruí. E a despeito da minha atitude, você ainda quer morrer. Independente do que eu faço, você ainda quer contrariar ou quer se distanciar, quer morrer. Ainda está insatisfeito. Eu quero dizer para vocês que desde o início do livro de Jonas, Deus constrói a ideia de que Deus ele tem um povo, e esse povo se chama, sabe o quê? Humanidade. Todo ser vivo, não importa onde ele esteja ou o que estejam fazendo, todos são criaturas de Deus. E automaticamente, quando Paulo diz que todos nasceram predestinados à salvação, ele está dizendo o seguinte: com o que eu faço, todos podem se salvar. Todos, sem exceção. Ah, mas aquele que fez isso? Não, todos. E Deus fala assim: vá para que você se aproxime. Pregue,
E desde o início Deus está mostrando, quando Deus manda o vento para perturbar o barco, Deus não estava fazendo isso para tirar o livre-arbítrio de Jonas, estava fazendo para converter as pessoas do barco. Porque esses homens temem 3 vezes. Temem o vento, temem mais quando descobre que Jonas é um hebreu, e teme ainda mais, extremamente, quando o vento para, porque ele fala, realmente o Deus é poderoso. Clamam a Deus e apresentam louvores. O que acontece em Nínive também. Olha que coisa irônica, no livro de Jonas, alguém que fazia parte, um profeta da parte de Deus, estava fugindo da presença de Deus, enquanto povos pagãos, nesse processo todo do livro de Jonas, iam se convertendo. No barco, na cidade, Jonas fugindo da presença de Deus, e Deus seguindo Jonas, ia salvando e convertendo pessoas. Não é lindo isso? Não importa o que eu e você decidamos fazer com a nossa vida, vamos colher as consequências sempre, mas Deus sempre vai nos usar para salvar pessoas, porque a intenção de Deus é salvar filhos para a eternidade, sempre. Mas Deus quer enviar você e a mim, Deus quer nos levar, porque quando nós vamos, nós nos aproximamos. Quando nós saímos do templo, quando nós saímos de Jerusalém, nós nos aproximamos da face de Deus. Apresentamos o juízo de Deus não condenatório, apresentamos o juízo de Deus da possibilidade de arrependimento, de salvação. Você e eu termino com essas palavras, você e eu somos filhos de Deus e enviados, mensageiros de Deus. Apocalipse 14 fala que nós somos o anjo que prega o evangelho eterno. Está na hora da gente se mexer. Deus vai usar os meios que Ele puder para argumentar comigo e contigo de que nós temos uma grande missão a cumprir. E essa grande missão só nos revela uma coisa, que no final das contas, quem está sendo salvo nesse processo todo, quem que é? Eu. Sabe por quê? Porque todo esse processo, quando Deus chama Jonas lá de Israel, Ele está dizendo o seguinte, Jonas, no final das contas, você que foi salvo. Nínive se converteu, os marinheiros se converteram, mas você foi salvo, amigo. Salvo daquele pensamento que você tinha, de que só você é eleito para o reino dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele nos salve para que a gente cumpra a mensagem dEle. Pregue o evangelho, leve pessoas a amarem a Ele, porque estar no templo de Deus não garante que estamos diante de sua face, mas quando vamos, nós nos aproximamos. Que Deus te abençoe, que te dê um sábado feliz. Se você ora comigo, pode orar comigo. Querido Deus, nosso Pai, que a Tua palavra esteja firme em nosso coração. Que o livro de Jonas, bem como os outros livros do Seu sagrado texto, nos aproximem de Ti. Que a gente, Senhor, não sejamos surpreendidos fugindo de Sua face por negarmos aquilo que o Senhor espera que façamos. A despeito de quem seja ou de quem estamos pregando, que nós preguemos com a nossa vida, com a nossa disposição. E que no final das contas o Senhor nos salve dos nossos paradigmas, dos nossos egoísmos, e a gente se torne um povo verdadeiro, santo, que prega a Sua mensagem. Nos abençoe, oramos e nos entregamos em Teu nome. Amém.